Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre o último livro da trilogia, Legado do Coração de Dragão. Para quem ainda não assistiu, eu já gravei 2 vídeos falando sobre o primeiro e o segundo volume, né, dessa trilogia, e eu terminei hoje esse livro. Eu terminei pela manhã esse livro, só que eu precisei de algumas horas para absorver tudo que eu tinha lido, né? E já adianto para vocês que é um livro, como eu já tinha dito no primeiro e no segundo vídeo, um livro maravilhoso. É uma fantasia que eu amei, uma fantasia que para quem gosta de féricos, dragões, sereias, é, fadas, é uma trilogia muito boa. A Escolha é o terceiro volume e encerramento dessa trilogia. E essa capa, gente, olha essa capa. As capas do livro simplesmente eu amei, gente. A Nora Robert sabe fazer capas bonitas. Eu amei essa capa desse livro. Na verdade, as três são as mais bonitas. As três são bonitas, não tem uma preferida. É claro que o primeiro livro foi o meu preferido entre os três, porque foi o primeiro livro que eu li, então, né? Mas eu amei todas as capas. Eu vou ler pra vocês a sinopse, tá? Desse livro. E depois eu vou dar as minhas opiniões sobre ele. Após a derrota na Batalha do Portal da Escuridão, seu plano de tomar Talamã foi interrompido, por enquanto, mas as consequências do terrível embate abalaram a todos. Bran tem que lutar contra a dor e o luto enquanto se dedica a ajudar os feridos e a trazer os que caíram na batalha de volta para suas famílias. Depois que o inimigo foi expulso e o portal fechado, é possível parar um pouco para recuperar as forças. Mas o descanso não dura muito e logo bruxas inimigas começam a aparecer nos sonhos de Bran, praticando magia sombria, sacrificando inocentes e planejando a destruição total. Ao lado de Kerrigan e de todo o reino de Talamã, Bran deve ir ao encontro de todos que precisam de sua ajuda e combater as forças sombrias com todas as armas que tem. Sua espada, sua magia e, acima de tudo, sua coragem. Uma batalha épica se aproxima e Bran Choban não pode se dar o luxo de perder. Então, esse terceiro volume ele vai se iniciar com a Bran e o Kerrigan, né, lidando com as perdas da batalha, né, lidando com o luto, que é um momento assim muito triste no livro. Um dos momentos tristes no livro, porque tem outro, né, que eu vou deixar pra falar bem no final, que é o que acontece de fato no final. E após essa perda, né, essas perdas que eles tiveram na batalha, vai haver um casamento, né, da melhor amiga da Bran, que é a Morena, e do irmão do Kegan. Então a gente vai ter um casamento aqui, então a gente vai conhecer um pouco mais dos costumes em Talamã. E, gente, o casamento foi simplesmente, né, um casamento. O casamento. E depois desse casamento, que foi muito lindo, gente, me emocionei. A gente vai ter a Brea, ela fazendo a ligação com o dragão, porque em Talamã alguns guerreiros, eles têm ligações com dragões, mas não são todos que têm essa ligação. São pessoas que são amazonas ou guerreiros que têm essa ligação com algum dragão. E a Brea, ela tem a ligação com Lorcan, que é o dragão dela, que é esse aqui, ele é um dragão vermelho. Então ela faz essa ligação com esse dragão. E, gente, o dragão é como se fosse o coração dela. Então, os corações deles estão interligados. Então, se ele sente alguma coisa, ela sente. Se ela sente alguma coisa, ele sente. E eles conversam por telepatia, gente. Então, é muito, muito legal isso. E ela faz esse contato com o Lorcan, que é o dragão dela.
E aí ela passa, né, a ser uma cavaleira de dragões. E tem, gente, o cachorrinho da Bea também, que eu não falei muito sobre o cachorrinho, né? Que o cachorrinho dela, o nome do cachorrinho dela é Porcaria. Gente, essa autora, como eu já disse, tem uma imaginação muito boa pra fazer nome de personagens. Então, o cachorrinho, o cão d'água da Brea é o Porcaria. E esse cachorrinho, gente, ele vai ganhar livros. Ele vai ser personagem de livros que a Brea ela tá fazendo. Então, a nossa Brea, ela é uma escritora. Aqui tá nos livros, ela vai se tornar uma escritora. Então, aí a gente tá lendo e ela tá escrevendo livros. O que eu achei muito legal. Então, ela escreve histórias sobre o Porcaria, sobre o cachorrinho dela, né? E ela publica esse livro, né? Esses livros que, se eu não me engano, são 3 volumes que ela vai fazer dos livros do Porcaria. Então ela publicou o primeiro livro, tá escrevendo o segundo e tem outro para fazer ainda, que são 3, né? E também ela escreve um romance, né? Só que ela não traz muito ela traz o romance, né, mas nas partes finais do livro, que é uma história sobre Talamã, contada por ela, pela Brea. E alguns personagens que inspiraram ela a fazer os personagens do livro. Então, a família dela, os amigos dela que inspiraram a fazer esses personagens do livro. E também, gente, a gente vai ter. Eu estou tentando me lembrar das partes importantes que eu gostei no livro. Então, uma das coisas que vai ter muito nesse livro, gente, é a Brea se aperfeiçoando na magia, na espada, no arco e flecha, na montaria. Então, o livro vai focar bastante nela se aperfeiçoando melhor, mais, né? Conseguindo mais poder, né? Se aperfeiçoando mais para derrotar Odran, né? Que é um personagem assim, né? Que eu vou te contar. Se não fosse ele, a gente só ia focar no romance nesse livro. E falando no romance, esse livro aqui é o livro que tem mais romance de todos os outros. O primeiro, a gente não tem muitas cenas de romance, como eu já disse, é contada a dedo a cena de romance que tem no primeiro volume, porque a autora focou muito em descrever o cenário, descrever toda a política, tudo como funcionava em Talamã, o amadurecimento da Brea, né? Como eu já disse no primeiro volume. No segundo, a gente vê o sentimento deles se crescendo, né? A gente vê o sentimento deles crescendo. Então, a gente sabe que eles sentem alguma coisa um pelo outro, mas que esses sentimentos ainda não foram descobertos, digamos assim. Então, no finalzinho do segundo volume que a gente vai vendo que eles vão entendendo que o que eles sentem um pelo outro é amor, né? E nesse volume aqui, a gente já sabe de cara que eles se amam, né? Só que o nosso guerreiro aqui, ele é um guerreiro, gente, que não sabe expressar isso por palavras. Então, o Kegan, ele vai falar que ama a Bran de forma clara, né? Com palavras, nas últimas páginas do livro, gente. Imagina aí um livro com 461 páginas e o Kegan só falar de fato, de forma explícita, por palavras, que ama ela nas 458 páginas. Tipo, isso me frustrou um pouco porque, né, era pra ele ter falado isso desde o segundo volume, né? Só que você vai falar isso, né, com palavras no último e nas últimas páginas, né? Isso me deixou um pouco, né, triste, gente, porque eu esperava muito que ele falasse isso no segundo volume. Eu tava lendo e eu fiquei, tá, cadê as confissões aqui, gente? Cadê? Mas a gente já sabe que eles se amam, gente, pelas atitudes de ambos. Então a gente vê muito quando o Kegan, ele é muito fofo com ela. Quando ele não tá no campo de batalha treinando ela. Porque quando ele tá no campo de batalha treinando ela, ele é um guerreiro, né? Então, ele não é muito fofo com ela. Mas quando ele tá a sós dela, gente, ele é muito fofinho.
dá vontade de a gente, né, guardar ele. Tem uma parte muito fofa no livro que é quando a Brea, ela fez um acordo com Marcos, né, e fez o juramento de dedinho, que ela iria dar uma cópia, né, 2 capítulos do livro que ela escreveu pro Marcos ler. E aí o Kega, ele vê ela falando isso com o Marcos e ele questiona por que ele não pode ler o livro e que juramento do dedinho é esse. Aí o Marcos explica pra ele, aí ele fala pra Brea que ele também quer ler o livro e quer fazer esse juramento de dedinho com ela. Gente, aí eu fiquei tipo, que fofo. É muito fofo essa parte. E aí, gente, o livro, né, quando ele tá nas últimas páginas, vem a parte da batalha, né, a batalha final, porque, como eu já disse, se não fosse o Odran, né, a gente só focaria no romance aqui. E aí, as últimas páginas são a batalha, né, a batalha final, onde a Brea, ela derrota o Odran. Graças a Deus que a gente não aguenta mais, né, esse personagem no livro. E aí a Brea agora ela tá livre pra fazer as escolhas dela. Porque, gente, se não fosse esse vilão, ela já teria confessado ao Kegan que amava ele e ele também já teria confessado a ela que amava ela. Porque eles não fazem a confissão porque eles não sabem o que vão acontecer com ambos, porque é uma batalha, eles dão sua vida para proteger a Talamã e eles sabem, ficam com receio de confessar um ao outro que se amam, porque eles não sabem se vão sobreviver. E, tipo, e a gente como leitora fica com o coração assim apertado, porque, né? Eles têm um futuro lindo pela frente, só que aí tem o vilão para atrapalhar, né? E que vilão mais chato! E, gente, a gente vai ter uma morte, né? Muito, sabe, muito emocionante aqui, que é a morte do Cedric. O Cedric é aquele personagem que é citado na sinopse do primeiro livro e ele faz parte de todos esses livros, tá? Ele é um personagem que é presente em todos os 3 livros da trilogia. Então o Cedric é meio que o avô da Brea. Ele não é o avô de sangue, né? Porque o avô de sangue dela é Odran, infelizmente. Mas que de avô não tem nada, né? O Cedric é o avô que a Brea considera como avô. Então o Cedric, ele é o marido da Nana, né? Da avó dela. E ele é um personagem assim que, né, que abraça a Brea de coração e que cuida dela. E ele acaba morrendo pela bruxa que serve ao Dran, né? E eu fiquei muito triste. Eu fiquei triste, gente, muito triste, porque eu não esperava que nenhum personagem, né, um dos personagens principais, né, que eles também são personagens principais, morresse. Eu fiquei muito triste porque quando o Marcos, ele se machuca na batalha, eu fiquei tipo, meu Deus, o Marcos, né, o Marcos, por favor, o Marcos não. Eu não queria que ninguém tivesse morrido, né, porque o Marcos, a Nana, o Kegan, a Morena e o Cedric eram personagens que é a família da Brea. Então, o Cedric morrer no final do livro me deixou um pouco triste. E eu já tô dando um spoiler do livro, né? Mas tudo bem. Eu preciso desabafar isso. E, gente, o final do livro, eu queria que tivesse mais coisas acontecendo, porque o final do livro termina com a confissão mútua dele e do Kegan, que se amam. E eu queria que tivesse terminado mais com mais algumas coisas, gente, porque a gente tem um casamento aqui. Ainda tem outro casamento. Tem o casamento da Brea e do Kegan, né? Porque ele acaba pedindo ela em casamento no final do livro. E eu fiquei, tipo, muito estressada porque não vai retratar esse casamento. E também a gente tem o casamento do Marcos e do primo da Brea, que é o Brian. Que eles se apaixonam nesse livro. Então o Marcos e o Brian, eles vão se casar e vão morar vizinhos da Brea. Então é tudo que eles sempre quiseram, né? Como eles já tinham planejado muito tempo antes, né, de morarem juntos. Porque, gente, o Marcos, como eu já disse, ele é um fofo, ele é um irmão pra Brea, um irmão que ajuda ela nos momentos difíceis. E aí, gente, a gente tem tudo isso.
né? E o livro acaba sem mostrar esse casamento deles, que eu fiquei muito triste por conta disso, né? Eu esperava um casamento, mas, né? A gente aceita as migalhas que tivemos. E eu indico esse livro, gente, porque ele é um livro, assim, muito bom. Eu gostei desse livro. É uma fantasia, assim, muito. Eu não sei se é porque eu nunca li uma fantasia e essa foi a minha primeira fantasia que eu gostei, mas eu indico. O primeiro livro que eu li, né, dessa trilogia, eu dei 5 estrelas, porque foi o primeiro livro e foi o livro que eu gostei. Dessa trilogia foi o livro que eu mais gostei, porque foi o primeiro, então, né, eu dei 5 estrelas. O segundo livro, eu vou dar 3,5. Porque foi um livro assim que não me pegou tanto, né, no começo, como eu já tinha dito. Não me prendeu tanto, então foi uma leitura assim um pouco complicada pra mim, né? Mas que eu gostei. Quando chegou no meio do livro, eu amei o livro, me prendeu e eu li, né, rapidinho. E esse daqui, que é a escolha, né, o desfecho da trilogia, eu vou dar 4. Eu queria dar 5, né? Se tivesse sendo os casamentos aqui, né? Se tivesse mais um pouquinho do final, né? Dos finais felizes, né? Mas a autora nos deixou com migalhas, então por isso que eu vou dar só 4. Por conta das cenas, né, fofas que tivemos, mas eu vou dar só 4 estrelas. Então eu indico muito essa trilogia pra vocês. Se vocês são pessoas que gostam de fantasias, leitores que amam fantasia, que tenha dragões, sereias, bruxos, né? Bruxas. É um livro, uma trilogia que eu indico, né? Fica a dica pra vocês. E se vocês não assistiram aos 2 primeiros vídeos dessa trilogia, eu falando especificamente sobre cada livro, vai estar aqui na playlist. Então, vão lá assistir e até o próximo vídeo. Tchau!